subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 7. Cultuando a Deus com liberdade e reverência. Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para nesta lição pensarmos junto o assunto Cultuando a Deus em liberdade e em reverência da lição 7 da revista da CPAD. Você é sempre bem-vindo ao nosso canal. Deixa aí o seu comentário após o vídeo, deixa aí o seu like, faça sua inscrição, participe sempre do nosso canal, deixando aí seus comentários e sugestões para que outros vídeos possam ainda mais colaborar com o seu aprendizado, com sua aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta lição, falando sobre liberdade e reverência no culto, dentro de uma perspectiva pentecostal. Como é o culto pentecostal? O que se esperar de um culto pentecostal? Aqui eu já quero fazer um adendo e lembrar você que nós temos pelo menos 3 ondas do movimento pentecostal. A primeira onda é chamada de pentecostalismo clássico. A segunda onda, onde temos voltado um grupo mais para a cura divina, libertação. E a terceira onda do pentecostalismo voltado para a teologia da prosperidade, a teologia da libertação. E cada onda dessa trouxe novos modos de cultuar, por que não dizer uma nova liturgia, para que o povo pudesse se reunir e assim cultuar a Deus. Mas nesta lição, eu quero falar com você sobre a liturgia, sobre o culto pentecostal, a partir da perspectiva bíblica, principalmente a partir do ponto de vista paulino. O que se espera de uma reunião cristã? O que se espera de uma reunião de um culto pentecostal? Haja vista que estamos falando de um culto a Deus, mas aonde está pessoas reunidas para poder cultuar e celebrar a adoração ao Senhor. Na Bíblia Sagrada, nós somos chamados a ter liberdade, a cultuar a Deus com liberdade, pois onde está o Espírito do Senhor, com certeza aí há liberdade. E segundo João capítulo 4, versículo 24, Deus espera que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. A ideia desta lição, ou a ideia da Bíblia Sagrada, não é engessar, não é complicar, dificultar o culto, pelo contrário. É normatizar para que o culto de fato possa ser um culto que de fato exalta e louva o nome do Senhor. Então, lança a mão da sua revista aí, acompanhe comigo os tópicos que estaremos pensando juntos aqui sobre cada ponto. Na verdade prática diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. A partir do Novo Testamento, o que se espera do adorador não é adorar em Gerizim, não é adorar em Jerusalém. É que onde o adorador está para adorar o Senhor, adore com liberdade, adore em espírito e adore em verdade. O que quer dizer isso? Muitas das vezes se confunde adorar com liberdade, adorar em espírito, adorar em verdade, de qualquer forma. Só que o que de fato está na Bíblia Sagrada? O que se espera na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus? Então, nossa lição, conforme está aí na sua revista, ela está baseada muito em 1 Coríntios capítulo 14. Você poderia me dizer, a igreja de Corinto era uma igreja pentecostal, com cultos pentecostais, mas uma igreja também problemática. A questão não é ser pentecostal, a questão é não ter direcionamento, não estar com um culto pautado, respaldado na Bíblia Sagrada. O que Paulo faz em sua carta é justamente orientar como que se deveria ter um culto, por que não dizer um culto pentecostal. Tudo bem que às vezes quando se coloca regras, normas, orientações como se cultuar, alguns entendem isso como engessar, mas a ideia não é engessar. A ideia é só não deixar algo extravasar que possa gerar problema, em vez de gerar edificação, gerar contenda e problema. Então a ideia não é padronizar, a ideia é colocar algo que edifique, algo que de fato some com o culto, para que o culto seja de fato de adoração
e louvor ao nome do Senhor. Não devemos então, conforme está no primeiro tópico aí, associar o culto cristão com o culto judaico, que tinha todo lá um rudimento, todo lá uma orientação litúrgica de como cultuar, e não poderia ser diferente. Cada igreja pode adorar da forma que achar melhor. Cada igreja pode ter uma liturgia, ou seja, um serviço, uma programação, toda uma atividade da forma que melhor entender, de forma que traga edificação e tem ordem e decência, conforme 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Então, a nossa liberdade é até que a ordem seja mantida. A nossa liberdade até que a decência do culto seja mantida. Mas o que de fato é cultuar, o que é culto? O culto, conforme aí o tópico 1.2 do latim, quer dizer adorar ou adoração. Cultuar também tem a ver com serviço. Já no tocante ao culto pentecostal, cultuar seria estarmos em um momento de adoração ao Senhor, aonde tem a manifestação do Espírito Santo, com dons espirituais, com operações de maravilha, com revelações, com exposições da palavra, com a sabedoria que o Espírito dá, com a graça que o Espírito dá. Mas o que se espera de um pentecostal clássico, bíblico? Que ele tenha reverência ao cultuar. Porque Deus é um Deus sério. Deus, com certeza, ele espera uma adoração de acordo à sua palavra. Lá em Eclesiastes está escrito: quando entrares, guarda o teu pé. Os crentes mais raízes, digamos assim, mais tradicionais, devem lembrar que antes de chegar ao culto, nós se preocupávamos como estava a nossa vida diante de Deus, se estava sendo feita a leitura da palavra, se aguardava na porta, se subiria ao púlpito, fazia uma oração antes. Então tinha todo um devocional, toda uma reverência. Não tinha um masclar de chiclete, conversar, bater papo. Mas a nossa geração atual, ela tem o uso, de celular constante, com redes sociais, com SMS entre si, muitas conversações, e muitos que chegam fora do horário do culto, saem antes do horário do culto, fazem circulação no meio do culto, em meio à palavra, em meio à leitura introdutória, em meio à leitura oficial da igreja. Então a falta de reverência fazem com que os ímpios olhem para isso e dizem assim: se nem os crentes estão se comportando, o que de fato eu estou fazendo aqui? Qual é a finalidade de estar aqui em um culto que nem esses irmãos que reúnem aqui dão importância para este trabalho chamado de culto ou adoração a Deus, aonde Deus está presente, não é verdade? Então reverência se espera de todos aqueles que vão cultuar. Logo, a reverência não se trata de apenas uma questão ética, denominacional, eclesiástica. A questão de reverência, ela é primeiramente bíblica. Embora não tenha aquela conotação judaica que se tinha no Antigo Testamento, o lugar de adoração é um lugar sagrado. O próprio Jesus ele vai repreender os negociadores, os comerciantes, porque estavam fazendo a casa do Pai a casa de comércio. Cadê a reverência com o local? Então ele é onde ele fala: o zelo por tua casa me consome. Ou seja, o zelo pela casa do Senhor não poderia deixar que a falta de reverência imperasse no meio do culto. Então, neste primeiro tópico, aprendemos que cultuar o Senhor é adorar Ele com serviço, com o reconhecimento que Ele é Deus, em espírito e em verdade, em todo e qualquer lugar, e levando em consideração a presença de Deus, se espera um comportamento de um cristão de uma forma diferenciada, ainda mais ele sendo um pentecostal. No tópico 2, olha que interessante, fala o centro do culto pentecostal. Veja bem, se você está com sua revista aí agora e está lendo, você vai ler o seguinte: o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada nas Assembleias de Deus. É uma reunião pública com o corpo de Cristo, aonde o objetivo é adorar o nome de Jesus. Mas, quando nós somos criticados, nós pentecostais, porque damos muita ênfase ao Espírito Santo,
Não estaremos com isso confundindo a pessoa do Espírito Santo com o próprio Cristo? Não seria uma ideia montanista aí presente? Na verdade, não. Se você for no credo niceno, no credo das Assembleias de Deus, inclusive, você vai entender que adoramos ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Embora o Deus Filho seja o centro da adoração, o culto é voltado para Deus, para Jesus. No Antigo Testamento, vamos ver que a manifestação principal era do Deus Pai. A manifestação dos evangelhos é do Deus Filho. Mas a partir de Atos, a manifestação principal é do Espírito Santo. Então não é desmerecer a pessoa do Pai ou do Filho, é dar ênfase a quem está operando, a quem está se manifestando agora, todavia reconhecendo no Espírito Santo a Trindade Santa, ou seja, a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o culto sério, ele é um culto voltado para adorar o nome de Jesus. Jesus é o mais importante do culto, não é o cantor, não é o pregador, é Jesus. Porém, damos ênfase justamente buscando a operação que o Espírito Santo faz por meio dos salvos, por meio da sua manifestação, porque onde há o Espírito, também há liberdade, como o próprio Paulo vai falar em sua carta. Mas uma coisa interessante, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muita confusão, muitos problemas, e no culto cada um profetizava, e um esperava um pelo outro, um falava em língua, e não havia interpretação, era aquela bagunça geral. Imagina aquele culto pentecostal sem ordem e decência, onde a pessoa diz, não, o Espírito está operando, então não mexe não. Porém, se Paulo estivesse presente nos dias atuais, como ele ia encarar os nossos cultos pentecostais? Como ele ia perceber os nossos cultos pentecostais? Ele ia dizer de fato que o Espírito Santo está operando, ou que haveria meninice no meio de muitas igrejas que se dizem pentecostais nos dias atuais? Porque ele fala o seguinte em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Irmãos, que eu farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça tudo para a edificação. Se você for ler no contexto, você vai perceber que Paulo vai dizer o seguinte, quando for profetizar, esperais uns pelo outro. Ou seja, se um está profetizando, ninguém mais deveria profetizar enquanto o outro não terminasse. Quando fosse falar em língua, em alto e bom som, deveria haver também interpretação. Se não tivesse interpretação, não era para o quê? Profetizar. Então a ideia é que quando os irmãos estivessem juntos, cada um poderia profetizar um após o outro, e quando fosse falar em línguas em alto e bom som, se não houvesse interpretação, era para calar-se. Ou seja, falar de uma forma que não atrapalhasse o andamento do culto. Agora imagina um culto pentecostal, onde todos estão falando em língua na maior altura, sem interpretação. Paulo diria que isso é ordem e decência? Se todos estão profetizando ao mesmo tempo, Paulo diria que isso estaria em ordem e decência? Se eu estou com o microfone na mão, eu começo a falar em línguas no microfone, onde não há interpretação, Paulo diria que isso é ordem e decência? E ele concordaria com esse procedimento? Veja bem, você poderia dizer, mas aí seria a ideia de Paulo. Se você entende como eu que a Bíblia Sagrada é inspirada palavra de Deus, e o que Paulo fala em sua carta à igreja de Corinto, ele fala sobre a inspiração do Espírito Santo, logo não é uma orientação ou uma opinião particular de Paulo sobre o culto. Na vontade soberana de Deus, na vontade doutrinária da palavra de Deus descrita na primeira carta, no capítulo 14 do 1 Coríntios ali, Paulo está dizendo sobre o Espírito Santo, para que haja uma reunião de culto, onde haja manifestação do Espírito, onde haja manifestação de dons espirituais, e que o nome de Deus seja glorificado, contudo, se espera que se faça com ordem e decência, que se busque a manifestação dos dons espirituais, fato, que se busque, mas porém, não de uma forma desordeira, não de uma forma onde cada um atropela um ao outro, pelo contrário, esperaria-se ordem. Será que em um culto pentecostal, onde Paulo estaria conduzindo, haveria um horário de começo e término do culto? Por que eu digo isso? Porque alguns dizem, não, o Espírito Santo está mandando. O Espírito Santo não tem hora para acabar. O Espírito Santo fala e faz como quer.
Mas a Bíblia Sagrada não é bem clara sobre o ponto que diz que o Espírito está sujeito ao profeta e Deus é um Deus de ordem e decência. Se temos um horário para o culto terminar, um tempo destinado para uma mensagem, ela não deveria respeitar o horário? Será que o próprio Deus não estaria respeitando o horário? Então, a igreja de Corinto era uma igreja frequentada por crentes e não crentes, como a igreja dos dias atuais. Quem não é batizado com o Espírito Santo, quem não é cheio do Espírito Santo, quem não tem sob si a condução do Espírito Santo, dificilmente entenderá toda manifestação de falar em línguas, de pular, de rodopiar, de revelações sobre revelações, profecia sobre profecia, de uma forma desordeira. Paulo mesmo deixa bem claro, isso aí seria escândalo, mas para que não haja escândalo, para que não haja crítica ao cético, ao incrédulo que está em nosso meio, se espera a ordem e decência. Então, um culto verdadeiramente pentecostal, bíblico, cêntrico, de uma forma bíblica falando, poderíamos dizer que este culto tem oração, tem cântico, mas orações voltadas para buscar a Deus, para ser guiados por Deus. Teremos leituras e exposição da palavra. Em muitos cultos ditos pentecostais, se canta 2 horas, quase 2 horas, e são 20 minutos para a palavra. Isso de fato também seria um culto genuinamente pentecostal, porque o que se espera do culto é que o culto seja ordeiro, que a prioridade seja a prioridade da palavra de Deus, justamente para alcançar o pecador, para alcançar o crente com edificação e alimentação da palavra. É normal, a gente percebe isso conforme está aí na lição, no tópico 3, que as reuniões são diversas em várias igrejas, mesmo sendo elas pentecostais. São cultos públicos, cultos da família, culto de oração, culto de ensino, da escola dominical, ciclo de oração, atividade para as crianças. Tem diversos cultos, mas todos eles voltados para adorar, para buscar o nome de Deus. Então, um culto onde tem a liberdade e a manifestação do Espírito Santo, que seja de fato pentecostal, a pessoa entraria na casa de Deus sabendo que lá é a casa de Deus. A pessoa teria um comportamento de acordo com o local que está, ou seja, não é a sua casa própria. Ele entraria sabendo que lá se desligaria o celular, se lá não ficaria com conversas paralelas, não ficaria com circulações desnecessárias. Em um culto voltado para adoração e liberdade a Deus, saberia que lá é a casa de Deus, então tudo seria voltado para Deus, para buscar o nome de Deus. Em um culto pentecostal, se buscaria sim da liberdade e que a manifestação do Espírito Santo fosse requerida e buscada, mas tudo com ordem, tudo com decência, buscando que todas as suas atividades litúrgicas sejam voltadas para um determinado fim, para o alcance, seja do pecador, seja do crente, do fiel, seja de alimentar, seja de edificar, seja de salvar. Então, um culto genuinamente pentecostal, onde há liberdade e manifestação do Espírito, o irmão, quando falar em língua, ele falaria assim, vai falar assim, porém, sabendo que se não há intérprete, se ele não vai interpretar, não tem por que ele falar de uma forma muito alta, de um volume muito alto. Falaria no microfone ou sem o microfone só em caso de quando ele tivesse interpretação ou quando ele pudesse com isso fazer com que aquele que está ali ouvindo fosse edificado com a interpretação e conhecimento daquela palavra. Logo, a interpretação é fundamental para que a língua seja falada. Paulo até vai dizer que ele preferia muito mais falar em línguas inteligíveis de compreensão humana do que em línguas que não pudessem ser compreendidas nem pelos infiéis, nem por aqueles que, embora são crentes, não tenham interpretação. Então, eu deixo para você pensar aí, mediante essa lição, o que se espera de fato de um culto pentecostal? Como que de fato acontecem os cultos em sua igreja? São cultos voltados para o centro, que é o homem, ou o centro, que é Jesus? Os cultos hoje seguem as tradições dos neopentecostais ou seguem de fato o culto litúrgico de um pentecostalismo clássico? A sua igreja de fato, o seu culto de fato, é um culto onde
Espírito Santo, Deus tem liberdade ou ele não pode operar? Quem opera e o que manda é a vontade humana. Então pense sobre todos esses pontos aí, deixe o seu comentário e pense comigo. Vamos seguir as Escrituras ou vamos seguir os movimentos pentecostais da nossa época? Que esta lição sirva para que você possa ter um melhor culto ao Senhor, possa se aproximar mais de Deus e que com isso o nome de Deus seja glorificado. Eu espero que com esta lição você possa refletir e possa colaborar com seus alunos, ou você que é aluno possa ler mais as Escrituras, buscar mais a palavra. Você que é professor, tem o nosso canal do YouTube e também no nosso portal EBD Interativa aí, o site, o link, orientações para que você possa desenvolver toda uma dinâmica com seus alunos, de forma que eles possam fazer isso na prática, o que é cultuar ao Senhor com liberdade e reverência. Ok? Que Deus te abençoe. Não esqueça, deixe seu like, faça sua inscrição no canal para os próximos vídeos aí receber a notificação. Deus abençoe sua vida. Lições Bíblicas Adultos.